Sim, Jaca, vou ser bem sincero e bem claro com você. Porque, assim, quando a gente sai graduado, né, a gente não sai preparado, né? A graduação, ela te dá um caminho, mas ela não te dá aquela preparação, aquela base. Porque, assim, você não teve contato ainda, né, com o elemento, né, estudado. Então, assim, fica difícil, sem você entender quando você só tem só a parte teórica e você fica imaginando dentro de uma sala de aula como seria a cauda, né? Como seria, né, os elementos químicos, como se agiria as moléculas em cada atividade que ela é desenvolvida. Então, assim, depois do seu curso, eu assisti, então aquilo melhorou muito para mim a minha visibilidade e a minha noção em campo, tá? Já tinha um pouco de noção e eu já tinha um pouco de contato, né? E aí eu me aprofundei, né, com o seu curso, eu tive a oportunidade de me aprofundar, né? E o mais importante, além de aprofundar no conhecimento, né, e é uma pessoa que você é fácil de contato, né? Eu nunca precisei te ligar porque assim eu lidar com cada situação. Mas tem muitas pessoas que não conseguem, às vezes ela tem uma certa dificuldade em, assim, a hora que pintar um problema, ela não sabe por onde ela começar. Então, assim, eu acho que essa facilidade também de contato com você facilita muito no dia a dia. Eu sei que a gente é corrido, às vezes a gente liga, a gente não consegue atender na hora, eu também não tenho essa fazer. Mas esse acho que é um grande diferencial. E assim, eu falo assim, curso de tecnologia tem bastante, eu vi bastante por aí, né? Então, assim, vem surgindo novos cursos, vem surgindo, mas eu acho que o maior diferencial é a gente ter o contato com a pessoa que a gente fez o curso, né? Porque, assim, vai surgir dificuldade ainda, vai surgir, assim, problema lá no campo, entendeu? Eu falei que você estava lá, de repente entupiu, né? E agora, como é que eu vou fazer essa limpeza, né, dessa descontaminação para preparar de novo, né, para eu não perder aquela calda, para não perder aquele produto e eu dar sequência naquele meu trabalho, né? E agora, assim, aonde entupiu? Por que que entupiu? Né? Tava com a malha certa, tava com o bico certo, tava na pressão certa, tava na velocidade certa, né? Então, assim, são N fatores, assim, que ficou claro para mim durante as suas aulas. Então, assim, eu já tinha um pouco de noção de máquina e equipamento. Então, aquilo ali só veio agregar para mim, que aquilo ali expandiu o meu olhar. Quando eu já olho para a máquina, eu já olho ela como um todo, né? A gente vê uma máquina, não só olha assim, né? Eu não olho só a cor dela. Quando eu olho dela, eu vejo todo o sistema dela, né? Como um todo, então já ficou claro. Então, isso daí deu para mim uma grande visibilidade, um grande amparato, né? Até uma grande confiabilidade perante os produtores, né, os meus clientes. Isso daí, então, foi de grande valia. Isso daí, assim, não tem o que eu falar para você, entendeu? Isso daí foi excelente para mim. E qual o entregável do curso, Narciso? Você tá olhando, eu gostei do curso da Jaqueline, mas teve uma aula, teve até com outros professores, não precisa ser aula da grade, né? Alguma aula extra. Nossa, isso que eu assisti realmente, ó, valeu a pena, compensou. Acho que agora eu sei que o dinheiro que eu investi valeu, porque isso aqui para mim foi um nota 10. Não, você sabe que para mim, assim, para falar a verdade, o conteúdo todo ele é interessante, tá? Ele é muito de grande valia, todo o conteúdo, né? Mas tem sempre aquele um que a gente, assim, é mais assim, a gente não é dono da verdade e a gente não consegue, assim, dominar tudo que tem no mundo, né? O cara que fala que domina todo mundo só que sou um gênio mesmo, é expert, né? A gente está sempre entrando em contato com alguém perguntando se ele já viu tal situação ou tal, não sei o que tem. Tá. Mas a questão é que, assim, que aquilo que é o X da questão realmente, né? E acho que vai trazer para quem estiver no curso, estiver prospectando em fazer o curso, tiver interesse em fazer o curso, é assim, são os cálculos que você deu lá para fazer a preparação de cauda, tá? Até os exemplos que você deu lá, ficou muito claro aquilo ali, assim, ficou muito assim, ampliou a minha visão. E assim, e o teste, né, da garrafante. E aí mesmo assim, hoje a gente vê muita gente que não faz, né? Então, essas duas aulas suas, e assim, tem outra também, que, né, que quando a gente olha para o bico, até as cores do bico, né, hoje eu já gravei na minha cabeça as cores né, dos bicos, eu já sei a pressão, a vazão, então não preciso mais ficar vendo de literatura, né, quando eu já olho para ele, então, assim, essas aulas, assim, depois que a gente gravou isso daí, o resto é consequência da, da pulverização. Porque se eu já sei a pressão, eu já sei o pique que eu vou usar, eu já sei a malha que eu vou usar, né?
e eu já sei como que eu vou preparar a calda. Se eu já fiz o teste da garrafa e já deu certo, eu já estou com 98% da minha pulverização, né, correta. Depois é só eu ver a deriva, é só ver vento, eu ver temperatura, que isso daí é consequência climática depois que eu vou ter que avaliar, que ela vai mudar conforme eu vou fazendo o meu trabalho. Mas esses 3 itens, eu acho que é a chave, né, para pulverização. É que assim, você falar de bula, né, a gente vai ler bula, né, tem muita gente que vai ler, vai acabar se perdendo na bula, né. Aí você fala assim: "Ah, eu tenho um concentrado, eu tenho um emulsificante, né, eu tenho, né, isso aí depois a pessoa com o tempo, ela vai pegando, né, essa habilidade dos produtos, porque são milhares de produtos pra gente guardar na cabeça da gente. Mas eu acho que esses 3 itens aí, eu acho que é o carro-chefe da pulverização, né. Que nem também se eu falar algo interessante, que nem ontem eu tive o problema lá do entupimento, né. Então assim, a gente fazer o desentupimento, fazer a descontaminação de todo o sistema e colocar ele para rodar de novo, sem eu perder o produto que está dentro, porque é dinheiro que está ali, eu não vou poder jogar aquele dinheiro lá do cara fora. Então é uma puta de uma responsabilidade. Então é o que eu já fiz. Na hora eu já lembrei, eu já troquei os bicos, eu já troquei as malhas, sabe, já aumentei a pressão, já fiz a limpeza, sabe, já então o pessoal já depois já ligou para mim e falou: "Ó, já está em funcionamento, a gente já está pulverizando de novo". Então, assim, são problemas que vai acontecer. Então eu tenho que ter essa base, assim, para eu como é que se deu o problema, como é que eu vou solucionar esse problema? Então eu tendo cálculo, né, eu sabia que eu vou usar, a pressão que eu vou andar, a velocidade que eu vou rodar, né. E como que se a minha cauda tá na mistura correta, que ela não formou a cauda direito, né, e se ela estiver certinha, cara, eu já estou tranquilo, então isso traz uma segurança, uma tranquilidade, né, tremenda para mim. Porque tanto se eu for usar herbicida ou inseticida, depois é outro caso, né. Se eu vou ver se eu alcancei o meu objetivo, se eu peguei os 3/3 da planta, né, aí depois é consequência de ajuste, né, porque cada plantação, cada cultura que a gente vai, é uma forma diferente, né. Que nem eu estava falando quando ele, né, fazendo pra dentro depois, né, que assim, nós como agrônomo também, a gente vai falar assim, ó, o cara falou assim: "Mas eu tenho que fazer o cálculo de população de plantas", falou assim: "Mas quem me falou que eu adensar eu vou ter mais produtividade, se eu não adensar eu vou ter mais produtividade, né? Que isso vai trazer de consequência para mim, né?" E falou: "Se eu adensar, talvez eu trazendo uma consequência na minha pulverização, né, e eu não vou conseguir atingir. Talvez você ter uma doença que você, se tivesse plantado menos, você teria mais produtividade se você tivesse adensado". Então, assim, são consequências que a gente vai lidando no dia a dia, né, que a gente vai aprender no dia a dia, ensina pra gente também, né. Então eu acho que essas 3 pontos chave da pulverização, para mim é o carro-chefe, né. Porque depois se eu falo assim: "Ó, se eu vou usar um dessecante, se eu vou usar se eu vou", aí é consequência que eu vou ter que avaliar e eu vou ter que tomar decisão. Mas eu acho que o ponto chave da pulverização para mim, essas 3 aulas, ela mata para mim, assim, 98% do curso.